Meus irmãos, a paz do Senhor, estamos de volta para mais um subsídio da Escola Bíblica Dominical. E nesse nós vamos falar sobre santificação, comprometidos com a ética do Espírito. É a lição de número 6, de 7 de fevereiro de 2021. Uma lição maravilhosíssima, onde certamente o Espírito Santo estará comunicando verdades profundas e espirituais ao seu coração. Fique conosco, pois Deus tem uma palavra especial para você. Nesse trimestre, nós estamos estudando sobre o verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. Nós já estudamos sobre a pessoa do Espírito Santo, já estudamos sobre a obra do Espírito Santo, na obra da redenção. Já estudamos sobre o batismo no Espírito Santo, sobre a atualidade dos dons espirituais. Já estudamos sobre o eu crucificado, que é o fruto do Espírito, na lição passada, que não deu para eu fazer o vídeo aqui, dado as muitas ocupações que tive ao longo da semana passada. Pela bondade do Senhor nosso Deus, estamos trabalhando bastante para o reino do Senhor. Não como ainda poderia, quem sabe, fazer um pouco mais, mas pela bondade de Deus, o Senhor tem nos dado condições de podermos trabalhar no seu reino, e alguma coisa, é claro, às vezes fica sem fazer. E eu deixei de fazer aqui o vídeo da semana passada, da aula passada, mas por motivo de força maior, de trabalhos, trabalhos mesmo na obra do Senhor nosso Deus. Não pare de assistir aqui o meu canal, você é muito importante para mim. Deixa aí um joinha no meu canal, no meu vídeo, um gostei, deixa um comentário na barra de comentário do vídeo, se inscreva no canal se você não é inscrito, e compartilhe com seus amigos, professores da Escola Bíblica Dominical, superintendentes, os seus colegas, alunos da EBD, para que juntos nós venhamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor nosso Deus. Posto essas considerações, o nosso textuário está no livro de Hebreus, no capítulo 12, e o versículo 14, que diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A nossa verdade prática diz: santificação é especialidade do Espírito Santo. Ela é instantânea e ao mesmo tempo progressiva, pois acompanha o crescimento espiritual do crente. Ao longo do Antigo e do Novo Testamento, nós vemos Deus chamando o seu povo para santificação. Essa é a especialidade do Espírito Santo. Deus é santo e exige santidade do seu povo. A nossa leitura bíblica em classe está no livro de 1 Pedro, capítulo 1, versículos do 13 ao 23. Nós não vamos ler para ganharmos tempo no nosso subsídio, mas eu quero aconselhar você a fazer a leitura aí na sua lição, e também na sua Bíblia. Leia todo o capítulo 1 de 1 Pedro. Deus vai falar ao seu coração de maneira especial. Aqui no nosso ponto de interação, o nosso comentador vai dizer que santidade é a capacidade de viver aqui na terra, de modo que enalteçamos o nome do nosso Deus. Então, santidade é a capacidade de viver aqui, em meio a esse mundo corrompido, de maneira que enalteçamos, que exaltemos o nome do Senhor nosso Deus. Quando o apóstolo Pedro ele vai falar sobre santidade, ele diz que nós devemos resplandecer como astros em uma geração corrompida. Isso é santidade. Viver de maneira que agrade o nome do Senhor
nosso Deus. Nossa introdução diz que Deus é absolutamente santo. Sua santidade é infinita e inigualável. Ele é santo em si mesmo, ele é santo em sua essência e ele é santo em sua natureza. Ele é santo em si mesmo. Ele não precisa de fazer nada para que se torne santo. Como o homem precisa de buscar a santidade, Deus não precisa de fazer nada para atrair a santidade, porque ele é santo em si mesmo. Ele é santo em sua essência. A essência de Deus, o ser de Deus é de santidade. E a natureza de Deus é uma natureza santa. Ele é santo em todos os aspectos, né, do seu ser. Nosso primeiro ponto aí, a santificação no Antigo Testamento. É bom que se diga que as palavras santidade e santificação, santo, elas têm a mesma raiz e quer dizer quase sempre a mesma coisa, né? Quase sempre a mesma coisa, sendo que um é verbo, o outro é substantivo, né? Enfim, são palavras cognatas, são palavras que seguem a mesma linha. Então, aqui quando nós falamos de santificação no Antigo Testamento, nós temos três palavrinhas, né, que definem bem essa ideia de santificação no Antigo Testamento. Uma é a própria palavra santificação. A outra é a palavra consagração. E a terceira, a palavra purificação. Sendo que a ideia predominante de santificação ou santidade no Antigo Testamento é de separação. Separação de pessoas, separação de coisas e separação de lugares para o serviço do Senhor. Vamos por parte pensar, né, como que Deus separava as coisas para o seu serviço no Antigo Testamento. Primeiro, pessoas separadas para o serviço de Deus. Nós vemos pessoas separadas por Deus para o serviço do tabernáculo no deserto. Mas depois disso, nós vemos Deus continuando a separar pessoas para o seu trabalho. Como separou, né, os juízes, pessoas consagradas ao Deus, separadas para o serviço do Senhor. Os reis eram separados, ungidos para o serviço do Senhor. E por aí se vai. No Antigo e no Novo Testamento, nós vemos Deus separando pessoas para o seu trabalho. Os obreiros para o seu trabalho. Os obreiros separados para o serviço do tabernáculo, os levitas, os sacerdotes e o sumo sacerdote. Né? Depois nós vemos, né, outros obreiros, como, né, os juízes separados para o serviço do Senhor. Antes do tabernáculo, nós temos os patriarcas separados para o trabalho do Senhor. Abraão, Isaac, Jacó, prestando relevantes trabalhos para Deus. Mas Deus não separa somente obreiros para o seu trabalho. Deus também separa coisas, objetos para o seu trabalho. No tabernáculo nós vemos Deus separando os utensílios, as peças, a mesa, né, o altar. Deus separando o candeeiro ou candelabro para o seu serviço, os móveis do templo, do tabernáculo e mais tarde do templo para o seu serviço. Mas Deus não separa só coisas para o seu serviço. Deus também separa lugares para o seu trabalho. Nós temos o lugar sagrado, né, que era o lugar onde foi colocado o tabernáculo, o lugar onde foi colocado o templo de Jerusalém. Mas não foi só esses dois lugares que nós vemos separados para Deus. Deus chama Moisés para o monte, e quando Moisés chega no monte onde ele vai falar com o Senhor,
Deus fala com Moisés o seguinte: não deixa ninguém se aproximar desse monte, porque o lugar onde você está pisando é terra santa. Quando Deus fala com Moisés no monte Horebe, fala que o monte fumegava, o monte tremia. Deus separou aquele lugar para um lugar de sacrifício. Deus separou aquele lugar para um lugar de adoração. Deus já havia separado aquele lugar, o Monte Horebe, para lugar de santidade, quando Moisés apacentava as ovelhas do seu sogro Jetro. O Senhor aparece no meio de uma sarça ardente, uma sarça em que o fogo ardia sobre ela, e ela não se consumia. E Deus fala com Moisés: não se chegue para cá, vire para lá, porque o lugar onde tu estás é terra santa. O lugar onde você está é um lugar santo. Deus separou a terra de Canaã para o povo de Israel como um lugar santo, um lugar de santidade, um lugar onde ele mesmo diz que era uma terra que manava leite e mel. Um lugar onde tudo era produtivo, porque o Senhor estava ali naquele lugar, abençoando o seu povo. Então, quando nós falamos de santificação, falamos de separação para o serviço de Deus. Tanto de pessoas, né, os obreiros, tanto de coisas, né, utensílios que são consagrados ao Senhor, e tanto de lugares, lugares consagrados ao Senhor. A outra ideia aqui é a ideia de consagração. O termo consagração significa investidura para funções sagradas. Entre outras palavras, a palavra consagrar significa investir de função sagrada. Por isso nós podemos dizer que o casamento é sagrado, né? Por isso nós podemos dizer que o casamento é consagrado ao Senhor. Consagrado é o leito, né? No casamento, como diz o escritor aos Hebreus, venerado é o leito e não pode ser maculado. Nós falamos de consagração de obreiros, né? Separação de obreiros para funções específicas. Falamos de consagração do templo, consagrar um lugar, né? Para construir um templo e dedicar esse templo ao Senhor. Consagração de objetos para o trabalho do Senhor. Quando dizemos que o carro da igreja é consagrado a Deus, quando dizemos que os móveis da igreja é consagrado a Deus, nós estamos dizendo que aqueles objetos são investidos de funções sagradas, que aqueles objetos, eles pertencem ao uso exclusivo do Senhor. O microfone da igreja, o carro da igreja, os móveis da igreja são separados para funções espirituais. A outra palavra é purificação, que na Septuaginta, né, a ideia catarizo, né, catarizo, que significa tornar limpo, limpar, purificar, que a mesma raiz tem o mesmo significado de santificar e de consagrar, né, do hebraico kadosh e do grego hagiazo, né, que significa consagrar, santificar. Essas expressões, né, santificação, consagração e purificação, nos remete à ideia de um Deus santo, um Deus que quer que nós sejamos santos em toda nossa maneira de viver, como diz o apóstolo Pedro. Como é santo aquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Sede também vós santos em toda a vossa maneira de viver. Nosso segundo ponto, a santificação no Novo Testamento. Primeiro aí, uma obra da Trindade. Santificação é uma obra do Espírito Santo, mas que envolve também a pessoa do Pai e a pessoa do Filho. Né? É o Espírito Santo que nos santifica, mas o Pai também nos santifica. E Jesus também nos santifica.
A obra da santificação é um atributo divino e é realizada em unidade, né? Em unidade, ao mesmo tempo, né? Na Trindade. É como já dizia um dos pais da igreja, unidade na Trindade e Trindade na unidade. Né? Eles trabalham em conjunto. O Pai é santo, o Filho é santo, o Espírito Santo é santo. Mas não há três santos, apenas um santo, que é Deus. Porque o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo também é Deus. Então, quando nós santificamos ao Pai, nós estamos ao mesmo tempo nos santificando ao Espírito Santo. Quando nós santificamos a Cristo, estamos ao mesmo tempo santificando ao Pai e ao Espírito Santo. São as três pessoas da Trindade atuando na obra da redenção, atuando na obra da purificação, né, do crente. O nosso segundo item, do segundo ponto, a natureza da santificação. A santificação, ela pode ocorrer de maneira instantânea. Não só pode, ela ocorre de maneira instantânea. O que é isso? É quando a pessoa recebe Jesus como Salvador. Essa santificação instantânea é chamada também de santificação posicional. É a nossa posição em Cristo. Quando nós aceitamos a Cristo, né, Cristo nos posiciona, né, Cristo nos posiciona como filhos amados. Nós somos posicionados em Cristo. Recebemos a nossa posição em Cristo Jesus. Como já dizia o apóstolo Paulo, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. As coisas se transformam na vida do crente instantaneamente. Quando a pessoa levanta as suas mãos para aceitar a Cristo como Salvador, imediatamente, instantaneamente, ele já é arrolado no rol dos salvos. Ele já está com o nome escrito no livro da vida. Essa é a natureza da santificação. Mas a santificação, ela não é apenas instantânea. A santificação também é uma necessidade diária. A santificação, como necessidade diária, é chamada de santificação progressiva. Isso significa que nós já somos santos porque, né, nós fomos chamados por Deus para ser santos, para ser filhos amados. Estamos sendo santos porque não fomos tirados da terra ainda e seremos santos um dia, quando formos glorificados. Então essa santificação que ocorre enquanto o crente estiver na terra é uma santificação progressiva. Somos moldados conforme o caráter de Cristo, dia após dia. Enquanto não sairmos da terra, nós vamos continuarmos sendo imperfeitos, sendo pecadores, sendo falhos, pois nós precisamos nos santificar diariamente. Aqui, no nosso terceiro ponto, a santificação aplicada ao crente. A santificação aplicada ao crente. Primeiro, a comunidade de Jesus. Como é a comunidade de Jesus? A comunidade de Jesus é uma comunidade de santos. Várias vezes nós encontramos Paulo chamando os crentes de santo. Em Corinto, ele chama os crentes de amados e eleitos, de santos e eleitos. Além das outras epístolas escritas por Paulo, ele chama os crentes de santo o tempo todo, de amados o tempo todo, de eleitos, de predestinados o tempo todo. Porque a comunidade de Jesus é uma comunidade de salvos, de pessoas que estão vivendo a santificação. Se alguém ainda não está vivendo o processo de santificação, está levando uma vida carnal, está vivendo uma vida desajustada,
é porque ainda não converteu verdadeiramente a Cristo. Todo verdadeiro crente sente necessidade de ser santo. Todo verdadeiro crente sente necessidade de ser santo em Cristo. O ensino petrino mostra que o estilo de vida dos crentes revela o caráter de Cristo. Portanto, se a minha vida não revela o caráter de Cristo, é porque eu não sou convertido ainda. Se a sua vida não revela o caráter de Cristo, pode ser que você esteja na igreja, mas não aceitou ainda o plano da salvação. Está ali, né, pensando que está salvo porque está na igreja, mas está na igreja visível, isso não significa que você esteja salvo. Você está salvo se você praticar a vida de santidade, né? Diz aqui o escritor aos Hebreus, que nós lemos aqui no nosso textual, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Isso não é fruto da minha cabeça, fruto da cabeça dos pregadores, dos ensinadores. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Podemos viver uma vida perversa, devassa, uma vida carnal? Podemos sim, mas não poderemos ver o Senhor. Não poderemos entrar no reino de Deus vivendo de qualquer maneira. Uma vida santificada, né? Santificados pela palavra, santificados pelo Espírito e santificados pelo sangue de Jesus. Nós somos santificados por esses três elementos. Nós somos santificados pela palavra de Deus, conforme Jesus disse em João capítulo 17, versículo 17, Pai, santifica-os na palavra, a tua palavra é a verdade. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Nós somos santificados pelo Espírito Santo, conforme nós vemos em 1 Pedro capítulo 1, versículo 2, e somos santificados pelo sangue de Cristo, conforme diz Hebreus capítulo 9, versículo 12. Essa é a ética do Espírito Santo. O que é ética? Ética significa bons costumes, boa conduta. O Cristo, Cristo Jesus, nos leva a nos comportar de maneira santa. O fruto do Espírito nas nossas vidas tem implicações éticas, e tais práticas, elas devem ser treinadas para se tornar um hábito na vida do cristão. A ética do Espírito é essa, levar o crente a ter bons costumes, bons hábitos, hábitos que glorifiquem o nome do Senhor. Aquele que mentia, não mente mais, aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe com as suas próprias mãos, fazendo o que agrade o Senhor. O verdadeiro cristão, ele muda de hábito quando ele encontrou Cristo como Salvador. Quando nós encontramos Cristo como nosso Salvador, os nossos hábitos, eles são mudados. Eles devem ter sido mudados. Senão, nós não podemos dizer que somos verdadeiros cristãos ainda. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa, para que sejamos comprometidos com a ética do Espírito. Que deixemos o Espírito Santo nos treinar, nos educar para coisas espirituais. Deus quer nos levar a águas profundas, a coisas espirituais. Precisamos abrir o nosso coração para que Deus trabalhe em nós essa tão maravilhosa coisa chamada santificação. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa. Até um próximo vídeo, se Deus quiser.